A história do Senegal remonta a muito tempo. Muitos séculos antes da colonização, do século XX ao século XV, a região foi dominada pelos poderosos impérios Ganense, Almorávida, Maliano e Songhai, que moldaram a estrutura social e a diversidade étnica que até hoje caracteriza a população do Senegal. Ao longo de toda a Idade Média, sal, prata, ouro, marfim e outras riquezas da África cruzaram o Saara em caravanas e derramaram-se nos cofres reais da França, Inglaterra e Portugal. Século XV marcou o início da Era das Caravelas. Os navios portugueses partiram para o sul ao longo da costa da África. Eles apreenderam as minas de ouro e estabeleceram assentamentos comerciais ao longo da nova rota para a Índia, aberta por Vasco da Gama. Os portugueses, franceses e ingleses usaram esses postos comerciais para o comércio de escravos, que dava mão de obra para as plantações na América. No meio do século XVII, a Companhia Francesa das Índias Ocidentais, incentivada pelo ministro das Finanças francês Colbert, estabeleceu um assentamento comercial em São Luís, que no cruzamento das rotas marítimas atlânticas e das rotas terrestres do Saara ocupava uma posição estratégica. No entanto, em meados do século XIX, os franceses expandiram-se e estabeleceram postos comerciais ao longo do rio Senegal. Por quase um século, barcos viajavam para cima e para baixo, suprindo as aldeias ao longo do rio. Aqueles dias já se foram, mas o Bou El Mogdad mantém essa tradição e, durante a duração de um cruzeiro, traz de volta à vida a lendária rota comercial. São Luís do Senegal. A névoa da manhã se agarra à delicada silhueta da Ponte Feder, como se quisesse prolongar o mistério que envolve a cidade. O Bou El Mogdad ainda está a uma longa distância, em Podot, a algumas centenas de quilômetros rio acima. É lá que vamos embarcar no barco. Mas enquanto isso, São Luís nos espera de braços abertos. À primeira vista, São Luís parece todas as outras cidades do Senegal. As ruas estão movimentadas com todo tipo de vendedores e pequenas lojas. Aqui, nunca jogam nada fora e tudo é consertado, reutilizado, reciclado. Esta é uma sociedade onde alguns conseguem viver com astúcia e outros mal sobrevivem. Todos aqueles que se mudam do interior, atraídos pela miragem da grande cidade. E ainda assim, São Luís tem uma história singular. Fundada no início do século XVII, em uma ilha na foz do rio Senegal, a cidade serviu como um centro para o comércio de escravos. No início do século XIX, a cidade teve um segundo período de prosperidade, graças ao próspero comércio de goma arábica. Após a abolição da escravidão nas colônias francesas em 1848, São Luís fez mudança decisiva para o comércio. Um número de armazéns foi construído nos cais onde mercadorias trazidas do interior pelo rio eram trocadas por produtos manufaturados enviados pelo mar. São Luís cresceu, São Luís ficou mais bonita e em 1895 se tornou a capital da África Ocidental Francesa. A população de São Luís, a São Luís colonial, era composta por brancos, negros e mulatos. Agora, é importante mencionar que havia uma razão simples para essa mistura. Durante o período da escravidão, havia alguns escravos, especialmente as mulheres escravas, que se tornaram amantes de seus senhores de escravos. Pode-se ler a história de São Luís através de seu patrimônio arquitetônico único, mas também é evidente na postura orgulhosa de seus habitantes, certos de que alguns são descendentes dos Signard. Nosso guia fala sobre esse grupo, com evidente prazer. As mulheres Sinhar eram muito bonitas, mas sua beleza era encantadora, intoxicante, como a de um anjo ou uma fada. À noite, quando o sol estava baixo e as cores eram tão ricas e quentes,
Elas saíam para suas varandas, com o cabelo preso em um cone e um vestido de seda ou madras importado das Índias Orientais, com uma espécie de véu preso aos quadris, que deixava apenas vislumbrar suas pantufas. Chale drapeado casualmente sobre o ombro esquerdo. Elas eram radiantes, deslumbrantes, com uma escrava de um lado e seu griot do outro. O griot entoava os louvores de seus ancestrais, e o escravo trabalhava o leque para lhe dar um pouco de ar fresco. E tudo isso acabou deixando uma espécie de cultura de ostentação em São Luís. Uma cultura de exibição, que significava que toda vez que saíam, precisavam ser acompanhados pelo maior número possível de escravos e griots. Em 1902, a capital da África Ocidental francesa foi transferida para Dakar, e isso marcou o início do declínio de São Luís. Paradoxalmente, esse êxodo pode ter sido uma bênção disfarçada. Os antigos edifícios coloniais que foram abandonados ou não foram mantidos se tornaram deteriorados. Mas, no geral, a ilha manteve seu aspecto e charme antigos. Mesmo que São Luís, os edifícios de São Luís foram classificados como Patrimônio Mundial da Unesco em 2000, mas não será possível salvá-los todos. É um trabalho enorme. No entanto, Maria Carolina assumiu a tarefa de trazer uma casa de volta à vida. Esse compromisso também está ligado às suas raízes. Esta casa pertenceu primeiro à família Deves, e originalmente era um armazém. Agora, o que estava sendo negociado no Rio? Goma arábica, marfim. Eles também podem guardar dinheiro às vezes. Então, eu gostaria de reviver tudo isso nesta casa também. Colocá-la de volta em funcionamento, dar-lhe uma função baseada no comércio. Estudos, seminários, porque esta era originalmente uma casa de comércio. Como muitas dessas casas, esta tem 2 andares. O andar térreo era onde se realizava o comércio. E no andar de cima estavam os quartos de habitação. Assim, o andar térreo com todos esses arcos, podemos ver onde a mercadoria era armazenada. Aqui era onde estava a administração. E então subimos as escadas e entramos no pátio. E no andar de cima, vemos onde as pessoas viviam. Cada um desses edifícios foi construído em torno de um pátio interno. Eu percebo que há muitas pessoas aqui com suas próprias histórias muito comoventes. E isso é muito importante. Minha é a minha ascendência mista, o lado senegalês da minha família. Porque sou senegalês normando. Minha família senegalesa é de São Luís. Meus avós e bisavós nasceram aqui. Meu avô deixou São Luís para ir à guerra em 1914, como parte dos famosos tirailleurs sénégalais. Ele foi para Verdun e felizmente voltou. Portanto, São Luís significa muito para mim. Não é apenas uma cidade de espetáculo. Não é uma cidade-museu. E essa é mais uma razão pela qual eu gostaria de vê-la restaurada pelo povo de São Luís e que continue a ser uma cidade muito ativa, cheia de atividades. São Luís, uma criança do rio e do mar. Isso não é segredo para os bandos de pelicanos à espreita no espigão Barbary, a longa e fina língua de areia que ainda separa o rio do Oceano Atlântico. Mas por quanto tempo mais, ninguém sabe. Por muito tempo, os pescadores lançaram suas embarcações da praia para enfrentar as ondas que barram seu acesso ao mar aberto. Agora eles escolheram o rio como porto de origem. E quando os barcos de pesca chegam, as margens do rio transbordam de pessoas. Eles não encalham mais os barcos na praia. E isso é por uma razão muito simples. Há um banco de areia muito alto e perigoso. Às vezes era difícil atracar. Os barcos acabavam se destruindo. É por isso que decidimos desembarcar na margem do rio, porque é mais calmo e os barcos não se abrem ou se danificam. Eles não se destroem.
Não vou me matar. A pesca é a única verdadeira indústria de São Luís. Quando o negócio da pesca vai bem, tudo vai bem. Se a pesca não vai bem, as coisas estão ruins em todos os aspectos. Quando a pesca vai bem, é a hora de arranjar uma esposa. É quando você se reúne para as cerimônias familiares, batismos e muitas outras ocasiões. A pesca é tudo o que nos resta. Não há mais agricultura, nem criação de gado. Essas atividades simplesmente não funcionam mais. A única atividade econômica real que resta em São Luís é a pesca. Obrigado. Nossos últimos momentos em São Luís. Um último olhar para os barcos enquanto descem o rio e desaparecem na fumaça das fogueiras secando o peixe. Amanhã estaremos em Podor. O Bou El Mogdad está atracado. Apesar de sua idade respeitável, ainda faz uma bela figura. Não transporta carga como costumava fazer nos primeiros dias de 1950, mas não importa. Quando fez seu grande retorno como barco turístico em 2005, todas as pessoas do Rio lhe deram uma recepção calorosa. O Bou, como o chamam aqui, é um amigo e ainda mais, um membro da família. O Bou está atracado em frente ao antigo posto de comércio que costumava ter um próspero negócio de trocas com a Mauritânia, Senegal e Sudão francês. Agora Mali. Quando os franceses perceberam que o rio era navegável até Podor, durante todo o ano, começaram a estabelecer postos de comércio, após os tempos sombrios do comércio de escravos, quando a escravidão foi abolida em 1848, o governo francês decidiu que deveriam transformar o Senegal em uma colônia agrícola para cultivar goma arábica, amendoins, algodão e índigo. Todos os produtos africanos, além de peles e artesanato, e goma copal, que era usada para fazer resina, penas, decorações, arroz. Em troca, a França enviaria produtos manufaturados para Podor. Por muito tempo, todos os negócios dos postos de comércio administrados por comerciantes franceses, italianos e libaneses desfrutaram de um ativo valioso. Durante todo o ano, o nível da água é suficiente para trazer barcos até os cais de Podor. Simplesmente mudou das margens do rio para as ruas da cidade e agora os habitantes de todas as aldeias próximas vêm ao mercado em carroças puxadas por cavalos ou táxis Bush Malresma. Chegou, eu disse, Malresma, onde está Malresma? E o que mais? Olhe para aquilo. Infelizmente, ou talvez felizmente, o asfalto agora superou o rio. O rio costumava ser a única rota para o interior. A única rota de conquista. Agora, com a estrada de Yahiri, o comércio naturalmente segue a rota mais rápida. É por isso que os postos de comércio fecharam em 1960. Se os postos de comércio tivessem permanecido abertos, o Bule teria continuado funcionando. Mas o fechamento dos postos, além da rodovia de Yahiri, realmente levou a cidade à ruína.
Muitos dos habitantes da Podor ainda conseguem lembrar dos dias antes do asfalto, antes da estrada pavimentada, quando o Buel Mogdad era a única ligação de Podor com o resto do país. Não havia carros, não havia nada para os jovens. Era raro ver os grandes navios como o Buel Mogdad. E no final de cada mês, o barco trazia alimentos para as famílias aqui, enviados por seus parentes que trabalhavam em Dakar ou São Luís. Então isso era importante para as famílias aqui. E todos corriam para ver o barco chegar, porque era um evento bastante alegre, uma celebração, pois significava que haveria comida para todos. O barco chegava, eles celebravam casamentos, etc. Por isso o barco. Significa tanto para as pessoas aqui. Eu me lembro de que havia canções que as pessoas cantavam toda vez que o barco chegava ou partia. Então, se havia um casamento, a festa de casamento sempre cantava a caminho do Bu. Eu me lembro de uma canção. Eu me lembro de canção. Uma canção que eu sempre vou lembrar bem. Aiô, eu estou aqui. Eu estou aqui. Guiado pelo Buia. Então aquela canção era realmente como uma despedida de um querido amante. Então, chame, vamos ser Ojibima. Bem-vindo. Anton Comington. Então essa canção foi realmente como uma despedida de amante. Quando eu era homem, eu estava ao lado do povo. A tripulação está ocupada com as manobras finais. Ainda é cedo pela manhã, mas a partida está se aproximando rapidamente. É quando as crianças de Podor se reúnem no cais para se despedir dos viajantes. O barco zarpou. Nossa aventura senegalesa está em andamento. Duna felente, imanche con un duniati, imanche sin un duniati, allineata cu Duna felente, imanche con un duniati, imanche sin un duniati, allineata cu Quelo siata, Quelo sangata. Tenha sorte comigo e eu não vou me levantar. 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 Após algumas horas no rio, chegamos a uma aldeia Tukuleur. É uma parada regular para os passageiros de bebidas. Lançamos âncora no meio do rio e seguimos para a aldeia em uma lancha. É bastante claro que as mulheres e crianças estavam nos esperando. Ansu, o guia do Bu El Mogdad, respeita a tradição consagrada pelo tempo e vem trazendo presentes. Estas são fotos dos grupos anteriores que tivemos que fazer. Estas são as fotos que os grupos anteriores tiraram aqui na aldeia. Os moradores adoram receber fotos do exterior. Eu os recebo. Eu os recebi no correio em São Luís. E depois eu os trago para cá. E os distribuo. Ei, o que você acha?
Esses tratores quebrados, que foram uma doação de uma ONG, são prova da absurdidade ou, de qualquer forma, dos limites da ajuda ocidental. Então, como o chefe da aldeia vê o futuro da aldeia e de sua juventude, a aldeia ganhava a vida com a pesca e também com a agricultura. Essa é simplesmente a vida da nossa aldeia. O rio sempre foi o centro de nossa atividade. Mas também existe a terra. Essa é nossa subsistência. Indiri Coronon Benhala. Os jovens da aldeia gostariam de viajar. Eles gostariam de ter uma vida diferente. Mas para isso, é preciso ter os meios. E se eles fossem embora, quem os acolheria? E se eles fossem embora, quem os acolheria? Estamos à disposição. Você cresceu ontem, não cresceu? Se os jovens que trabalham nos campos saírem, Alá encontrará substitutos para eles. o fatalismo do chefe da aldeia é um lembrete de que o Islã é a religião dominante no Senegal e que os Tukulër e os Peul, um grupo étnico semelhante, são muçulmanos bastante ortodoxos. Na suave luz do entardecer, deixamos a aldeia Tukulër e voltamos a bordo. Enquanto estamos a caminho de Dagana, nosso próximo porto de escala, subimos até a casa de comando para visitar Baba. Saar, de 76 anos, Baba é a memória viva do barco. E ele navega pelo rio desde criança. Então ele o conhece como a palma da sua mão. Eu sei como fazer tudo neste barco. Isso mesmo. Tudo. Eu posso pilotar, fazer os pequenos trabalhos no convés. E até mesmo na sala de máquinas. Não há nada que eu não possa fazer a bordo. Realmente, eu sei fazer tudo. Este jovem que está ao volante, ele está aqui há 3 meses. 3 meses. Ele não sabe nada disso. Ele nem sabe se estamos transportando água. Eu não aprendi apenas a pilotar. Primeiro, trabalhei a bordo por 4 anos, começando em Wright. É verdade. Em 1952 eu fui cozido. Por 4 anos. Então eu fui e aprendi a pilotar em outro barco, em Podar. Em 65, no dia 7 de fevereiro de 1965, eu obtive minha licença de capitão e voltei aqui. Sim, você poderia dizer que eu realmente sei fazer tudo em um barco. E como se quisesse enfatizar seu ponto, Baba dirige-se diretamente para a margem para encalhar o barco com seu toque pessoal. Uma vez que a proa está presa na margem, tudo o que a tripulação precisa fazer é amarrar o barco aos troncos dessas majestosas mangueiras, onde os passageiros podem desfrutar da comida do cozinheiro, à sombra. Você sabe que o tibugem é um prato típico senegalês. Nós o chamamos de tibugem, que significa peixe com arroz. Aqui você tem raiz de mandioca. Você tem nabos, fruta de tamarindo, abobrinha, tem limões, tem quiabo. O peixe é o capitão, o robalo do Nilo. Está recheado com um pouco de pimenta. Não é muito picante. Aqui você tem as coisas realmente quentes. E o que é isso? Isso é tamarindo. É vermelho, são pimentões, e verde, são limões. E bom apetite. E como se diz, bom apetite em Wolof. Receptiam. Boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que estejam tendo um ótimo dia e que tudo esteja indo bem.
Ouvimos que um grupo de pastores Pool montou acampamento a menos de 1 quilômetro de onde o barco está ancorado. Os Pool são nômades e vivem em cabanas frágeis feitas de galhos que podem reconstruir facilmente toda vez que movem seus rebanhos. Muito obrigado mesmo. Nós não somos feitos para a vida na cidade. Nós somos criadores de gado. Não podemos viver nas grandes cidades como Dagana. Só podemos viver no mato. E eles estão indo àquele quarto certo. Queremos aquele quarto certo. Vamos lá, então, vamos... Embora vivam em vastas clareiras no mato, os Pool nunca se afastam muito do rio Senegal. O rio é importante para nós e para nossos animais. Nós bebemos sua água, tomamos banho e lavamos nossas roupas no rio. É por isso que deixamos a região árida para viver perto do rio. Os Poel têm um relacionamento muito próximo com seu gado. Abater ou vender os animais está fora de questão. Os rebanhos estão continuamente crescendo e às vezes é difícil mantê-los alimentados. Mas para os Poel, uma vaca ou uma ovelha não é apenas um ativo econômico. Tem um valor espiritual. Obrigado. Quando um animal nasce e você o vê crescer, é um pouco como seu próprio filho. Você o conhece muito bem. Uma cabra, uma vaca ou uma ovelha que nasce aqui, você pode reconhecê-la simplesmente pelo seu som. Mesmo quando estou na cabana, se uma ovelha balir, eu sei qual é. Sim. 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 Deixamos relutantemente a simplicidade poética da aldeia Poel e seguimos de volta para o Bou El Mogdad, ancorado no meio do rio. De manhã, chegamos a Dagana. Assim como Podar, Dagana foi uma vez um próspero porto fluvial na rota comercial. As docas com seus armazéns abandonados agora são visitadas apenas pelas mulheres que vêm lavar roupa. Algum dos habitantes de Dagana ainda se lembra do que esses edifícios ao longo do rio costumavam ser. Seja a pé ou de táxi, que significa carroça. Todos os habitantes de Dagana e seus arredores vêm ao mercado. O mercado é o foco de todas as atividades da cidade. Todas as trocas... Oi!
Obrigado. Em um turbilhão de coloridos bubus, eles vendem peixe ou compram algumas frutas ou uvas. Há barganhas, risadas, discussões. Não importa o tom, a conversa. É um modo de vida aqui. Há apenas um passo deste delicioso caos. Os alunos estão entrando na escola primária de Dagana. Mas antes de começar a aula, há as tarefas. Deixe a escola limpa e arrumada. O Pai, Duquesa, mundo verdadeiramente. Nem todas as crianças de Dagana têm a sorte de frequentar esta escola, onde podem aprender a ler, escrever, contar e, especialmente, aprender a falar francês, pois o francês é a única forma de comunicação entre os vários grupos étnicos do país, com todos os seus diferentes dialetos. Hoje vamos ver como comprar ou vender 10, 100 ou 1000 moedas. 10, 100 ou 1000. CD tem 12 moedas de 1000 francos. De qual valor? Você tem 12 notas de 1000 francos. Você não pode algumas pessoas lá? Após a aritmética, eles passam para a geografia. O rio Senegal tem 1.750 quilômetros de comprimento. Ele tem sua fonte no rio Jalan e flui até São Dines. Os diferentes grupos étnicos no Senegal são os Zolofs. Os Tukulurs, os Puls, os Mandengues, os Jolas, os Hantoulas, os Maninke e os cristãos. Os Contois. Na época da colonização, os europeus, para entrar na África, instalaram centros comerciais. À beira-mar. Assim, nesta sala agora, eles estavam fazendo comércio. Então eles estavam fazendo comércio. Assim, os Contois são centros de compras. Mais uma vez, o Bou El Bogdad zarpou. Deixamos os postos de comércio de Dagana e seguimos para Richardol, nosso próximo porto de escala. Todos estão em seus postos a bordo. Há até certos membros da tripulação que têm 2 empregos, como o Boba, o barman e carpinteiro. A batalha ainda não acabou.
O barco pertencia a nós. Era realmente como nossa casa. Era tudo o que sabíamos. Saíamos por meses a fio. Deixávamos São Luís em março e voltávamos para casa em junho. Deixávamos nossas famílias e tudo mais. Todas as crianças ouviram falar do Bou El Bogdad, de seus bisavôs, avós e pais, que faziam a viagem de São Luís a Matão naqueles dias. Não havia estrada, nada. O único meio de transporte era este barco. Muitos dos atuais gestores, ministros e políticos do país, quando eram estudantes no Liceu de São Luís, viajavam neste barco. Durante as férias, eles subiam o rio para Matão, Baqueles, etc. Você acha que seus filhos, netos e bisnetos continuarão viajando no barco? Ah, com certeza. E por que não? Quando o barco chegou, eu já tinha 4, talvez 5 anos naquela época. E agora eu tenho 62 anos e ainda estou nisso. Este barco é realmente algo especial. Estamos chegando em Richard Toll. Esta cidade recebeu seu nome em comum do Sr. Richard, um botânico, que fundou uma plantação com um sistema de irrigação aqui em 1830. Então, Toll foi acrescentado, o que significa jardim em Wolof. Os jardins do Sr. Richard já se foram. Agora é a refinaria de açúcar que se tornou a potência de toda a região. A refinaria emprega vários milhares de pessoas, um bom número das quais são trabalhadores sazonais. Embora a irrigação tenha permitido que a região diversificasse suas culturas, a economia local ainda depende principalmente da refinaria. É a refinaria que financia a escola da cidade, entre outros projetos. Pode-se apreciar a estética industrial com sua aura poderosa. Mas não se pode negar que os símbolos de poder e riqueza mudaram muito, desde os tempos do Barão Roger. Quando o Barão Jacques Roger se tornou governador do Senegal em 1822, ele se mudou para esta, Folie, como chamam as mansões construídas pelos aristocratas no final do século XVIII, A loucura do Barão Roger agora está abandonada. Mohamedine se mudou com sua família e ganha a vida contando a história da mansão para os raros turistas que conseguem chegar até aqui. Foi o quartel de Valo que deu esta mansão ao governador militar Schmaltz. Então o Barão Roger assumiu. Ele era muito rico e importou muitos materiais da França para trazer a civilização europeia aqui, para construir esta loucura, esta mansão aqui no Senegal. Recentemente, a loucura do Barão Roger recebeu a visita de um grupo de representantes da Unesco. Para Mohamedine, isso poderia significar um emprego estável, a menos que ele precise sair. E esses matam depois de 1 minuto. Dizem que querem transformá-lo em um museu de arte, mas ainda estamos esperando. Dizem que vai ser um museu de arte africana. Eu tenho que vigiar a casa. Caso contrário, não vai sobrar nada quando eles voltarem. Estará tudo roubado. Olha, não há mais poltronas. O chuveiro desapareceu. Roubaram as portas e janelas. Você tem que ficar de olho, amarrar as coisas, fazer os reparos para salvar o que sobrou. Eu sou, na verdade, o guia oficial do Fali. Eu não sei. Estamos de volta à refinaria de açúcar. Esses homens podem parecer mercenários, mas são queimadores de cana. O trabalho deles é incendiar os talhões de cana-de-açúcar, para queimar as folhas e facilitar o trabalho do cortador. Em apenas alguns segundos, o campo está em chamas. O calor se torna insuportável. É uma cena saída do inferno de Dante.
Enquanto os queimadores de cana se dirigem para outra área, nós voltamos a bordo do Bou El Mogdad. Após uma noite navegando pelo rio, chegamos ao Santuário Nacional de Aves Juji. A bordo de um pequeno barco a motor, partimos para explorar esta reserva que abriga uma das maiores colônias de aves do mundo. Neste enorme parque, fundado em 1971 no delta do Rio Senegal, uma grande variedade de aves vem passar o inverno, lado a lado com as cerca de 20 espécies de mamíferos que são residentes durante todo o ano. Obrigado. Obrigado. Deixamos o Santuário de Aves Juji e o Bou El Mogdad prossegue sua viagem no Rio Senegal em direção à barragem de Diama, que impede a água salgada do Atlântico de se misturar com a água doce do rio. Obrigado. Muito... Uma vez que passamos pelo lago, o Bou El Mogdad entra na reta final do rio, que nos levará a São Luís. Com o contorno da Ponte Feder que aparece à distância, sabemos que estamos nos aproximando de São Luís.
Deslizamos pelas margens da ilha e nos aproximamos do cais, onde o Bou El Mogdad está atracado há décadas. Toda semana, uma multidão de curiosos se reúne para saudar o grande barco branco Jean-Jacques nunca perdeu a chegada do Bou El Mogdad desde 2005, quando colocou o barco de volta em serviço no Rio Senegal. Ela é uma sobrevivente. Por enquanto, ela é a última dos barcos fluviais. Haverá outros, eu espero, mas agora ela é o último barco flutuando no rio. Então, todos nós temos a mesma esperança. Estamos esperando que o rio volte à vida graças ao Bou. E ela nos permite reviver a história do rio ao parar nos antigos postos de comércio. E eu acho que é um sonho de infância para mim. É um sonho para muitos dos habitantes do rio ver novamente este barco subindo e descendo o rio. Você se apaixona por isso. Não é fácil de explicar, de expressar, mas não é apenas um barco. Não é apenas um cavalo de trabalho. Também tem uma alma. E até mesmo os passageiros que estão desfrutando do cruzeiro se apegam ao barco também. E eu acho que é isso que faz a magia do barco, o que cria a conexão com as pessoas do rio. E, através deste barco, tentamos recriar os laços com as comunidades, para dar vida aos lugares em sua rota. Oi! Sim. Olá, papai. E agora estaremos deixando o Senegal na companhia de um filho nativo de São Luís, Ablé Sissoko. Ele é filho de um griot e ninguém pode superá-lo em cantar a poesia desta cidade nascida do rio e do mar. 50 metros à direita, 50 metros até o oceano, 50 metros à direita eu tenho o oceano, 60 metros à esquerda eu tenho o rio, e se eu recordar todas as melodias que vêm do meu coração que composei, eu as composei todas aqui em São Luís. Com meus pés na água e minha cora nos joelhos, em uma cadeira como esta. Foi aqui que escrevi todas as canções que vêm do meu coração. Falando sobre São Luís, não consigo encontrar as palavras para falar sobre esta cidade. É o espírito calmo e tranquilo. Duna felente, ni manki kunun duniati, ni manki sinin uniati, aliyatakun. Duna felente, ni manki kunun duniati, ni manki sinin uniati, aliyatakun, kelo siatam, kelo sangatam. Samasita, tialumotu, nyamuru farukunu, katukeiro bijito. Samasita, tialumotu, nyamuru farukunu, katukeiro bijito. Eu te amo. Eu venho celebrar meu filho. E para os juízes,